Tudo bem, professor Eduardo? Chegando mais uma vez nesta aula de hoje de psicanálise clínica para falar com vocês sobre ética psicanalítica. Nós começamos essa disciplina na última aula presencial. Nossos alunos presenciais do Polo de Nova Iguaçu, do Polo de Caxias e também do Polo de Miguel Couto participaram dessa primeira parte da aula presencial e agora nós vamos continuar a nossa disciplina. Nós introduzimos a ética psicanalítica falando que a ética em psicanálise está em não fazer promessas enganosas de sucesso absoluto sobre o mal-estar humano. O que eu falei lá na aula presencial? Eu disse que nós não temos que prometer uma fórmula mágica, não temos que prometer uma receita de bolo e nem temos que prometer a cura para ninguém. Isso seria uma promessa enganosa. Quando o analisante, quando o psicanalista, ele começa a antecipar as respostas daquela pessoa que ele está analisando, não atendendo a sua demanda, e este se torna capaz de reconhecer qual é o seu desejo, qual é a origem do seu sofrimento, a origem do seu sintoma, e geralmente isso tudo está relacionado às próprias escolhas da vida da pessoa. Então, antecipar respostas é você querer direcionar a pessoa, querer fazer com que a pessoa tome decisões dentro da sua perspectiva, dentro da sua cabeça, dentro da sua orientação. E não é o nosso papel de psicanalista direcionar ninguém. O que nós temos que fazer é a pessoa se enxergar, a pessoa se ouvir, a pessoa atentar para aquilo que ela verdadeiramente está dizendo. A pessoa precisa se ouvir, a pessoa precisa se enxergar. Respostas prontas, fórmulas mágicas, ou talvez um arauto, talvez aí alguém que queira solucionar o problema em 3 sessões psicanalíticas, isso sim é uma quebra de ética, isso sim é uma propaganda enganosa. Nós falamos também da base legal, do exercício da psicanálise clínica. A psicanálise clínica não é uma profissão, é uma ocupação, e ela está dentro do acordo da CBO, que é o Conselho Brasileiro de Ocupações, e o nosso código de psicanalista é o 2515-50. É isso que você deve colocar no seu carimbo. No seu carimbo, após formado, você deve colocar CBO 251550, o seu nome, né? Vou colocar o meu aqui, Carlos Eduardo Maciel, psicanalista embaixo, psicanalista clínico, e o número da CBO, que é o 251550. Você não vai colocar médico, você não vai colocar uma outra função a não ser psicanalista. Também vimos alguns pontos aqui interessantes. A psicanálise não é exclusiva de médicos nem de psicólogos. Então, dentro de uma ética psicanalítica, não é necessário ser um psicólogo nem um médico para ser um psicanalista. Agora, nada impede você, depois de terminar o curso conosco, se matricular numa faculdade de psicologia. Aí vai ser o melhor dos mundos, né? Você vai ser um psicanalista e também um psicólogo, ou um psicólogo com abordagem psicanalista. Vimos também que a ocupação do psicanalista, ela não é caracterizada como um exercício da medicina. Então, a titulação médico-psicanalista é errada. Não coloque isso no seu carimbo de maneira nenhuma.
médico psicanalista. Não, nós não somos médicos. A não ser que a gente vá para a faculdade de medicina, igual meu filho Gabriel está indo esse ano, vai passar uma temporada lá de 6 anos estudando medicina, para depois sim a gente colocar essa titulação no nosso carimbo. Vimos ainda que a atividade psicanalítica ela é independente de cursos regulares, acadêmicos, sendo os seus profissionais formados pela Sociedade Psicanalista ou por analistas de datas em cursos livres. É o nosso caso. Você está recebendo conhecimento avançado, você está recebendo aí 2 anos de curso. Nosso curso de psicanálise não é de 6 meses, não é de 1 ano, não é um curso rápido, porque você precisa aprender a lidar com vidas. Você precisa ser analisado a todo um processo. Hoje em dia, as pessoas elas querem fast food, elas querem tudo muito rápido e elas queimam etapas, elas atrapalham o processo. Então nós temos um processo aí, uma caminhada de pelo menos 2 anos no nosso curso de psicanálise clínica. Vimos também que, não sendo a psicanálise reconhecida como uma especialidade médica, diferente da psiquiatria, diferente da neurologia, a sua prática em atos médicos são cabíveis à sua caracterização como exercício da medicina. Está vedado colocarmos a psicanálise como exercício da medicina. Então, o que é a psicanálise? É a saúde mental. Quem é o psicanalista? O psicanalista ele é um terapeuta. Ainda que as pessoas nos chamem de doutor, doutora, até por um pronome de tratamento aí muito comum, né? Eu chamo até meu advogado de doutor, chamo até minha dentista de doutora. É um pronome de tratamento. Algumas pessoas vão se relacionar a você como doutor, não tem problema, mas nós não somos médicos, nós somos terapeutas, nós somos psicanalistas. Então, o que é psicanálise? Vimos também na aula presencial. Segundo o Conselho Regional de Psicologia do Estado de São Paulo, CRPSP, a psicanálise é uma modalidade de atendimento terapêutico e é exercida por profissionais, psicólogos, psiquiatras e outros. Nós estamos aí na categoria dos outros, que recebem formação específica. Então, psicanalista, ele trabalha com atendimentos terapêuticos. Freud dizia que a cura está no falar. Então, toda vez que a pessoa consegue abrir o seu coração e falar dos seus conteúdos recalcados, ela vai se sentir melhor. A cada dia ela vai viver uma vida mais equilibrada. Obviamente que não é 2, 3, 4 sessões de psicanálise. É todo um processo. Eu até disse para os alunos que eu, por exemplo, eu tenho 46 anos de idade. São 46 anos de demandas, de conteúdos, até traumas, até medos, coisas que eu já passei nesses 46 anos de vida. Será que em 4 sessões de psicanálise eu já vou estar liberado, digamos assim? Não. Primeiro que a psicanálise ela é para a vida, para toda uma vida. Obviamente, no curso, nós temos uma quantidade, mas essa quantidade de sessões de análise, uma hora vai acabar, vai esgotar. E aí, se você entende que a psicanálise é para a vida, mesmo depois que termine o curso, que termine as sessões exigidas, você vai continuar tratando da sua saúde mental, porque não existe nada melhor do que você ter uma vida equilibrada, do que você estar em dia com a sua saúde mental. Segundo o parecer do CREMERGE, parecer esse número 84/00, aponta a psicanálise como uma atividade assistencial, não sendo privativa de uma profissão em específico,
Não precisa ser médico para ser psicanalista, nem psicólogo, e ela deve ser exercida sob orientação das apontadas instituições responsáveis pela sua formação. Por isso que é bom você ser fiel à sua escola, mesmo depois de formado, você fazer as análises que nós chamamos de supervisão, trazendo os casos dos seus pacientes, para a gente fazer uma junta psicanalítica, para a gente trocar aí algumas figurinhas. Obviamente, essa supervisão ela não é todo mês, ela é espaçada, né? Talvez de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses. Aí você combina direitinho com o seu didata, mas ela é muito importante. Você deve sim ser fiel à sua escola psicanalítica. Então, quem pode exercer a psicanálise? Nós vimos isso na nossa última aula. Por ser considerada uma ocupação e não uma profissão, a prática psicanalítica ou a prática do psicanalista pode ser exercida por qualquer pessoa com formação na área, assim como também não é obrigatório formação em medicina ou psicologia. No futuro, você pode até se matricular, mas nesse primeiro momento, não. Nesse primeiro momento, você não está ferindo a ética psicanalítica. Vale ressaltar que, como ocupação, a psicanálise é considerada um trabalho usual do indivíduo, ainda mais quando ele se sustenta. Através da psicanálise, ele se sustenta. Nós mesmos temos alunos que trabalhavam, eu tenho o caso do Sandro, né? Que trabalhava como padeiro, como administrador lá de uma padaria do sogro dele. Saía 3 horas da manhã de São Gonçalo e viajava para Magé porque a padaria era lá, todos os dias, de segunda a segunda. Fez o curso com a gente, se formou, terminou o percurso psicanalítico e hoje, graças a Deus, ele se sustenta pela psicanálise. Ele já não mais trabalha na padaria do sogro dele, ele já consegue ter uma agenda cheia semanalmente. As ocupações servem princípios e normas do Ministério do Trabalho e do Emprego. Desse modo, está associada a uma prática, uma atividade de trabalho e de fonte de renda. Não se sinta constrangido de maneira alguma em cobrar as suas consultas. Ah, mas tem muita gente que confunde como ministério, como gabinete pastoral. Não. Gabinete pastoral nós não cobramos absolutamente nada. É 0800. Pessoa que me procura na minha igreja, eu vou atendê-la e não vou cobrar absolutamente nada. É um gabinete. Ainda que eu use as ferramentas da psicanálise, eu não vou cobrar. Agora, se a pessoa for ao meu consultório, lá no meu consultório, eu tenho uma despesa. Eu pago água, eu pago luz, eu pago IPTU, eu pago internet. Há uma despesa para você manter um consultório, principalmente se for no centro da cidade, se for bem localizado. Então, nada mais justo do que você cobrar pelas consultas. E aí hoje nós vamos falar um pouquinho de honorários para você também não fugir da ética psicanalítica no sentido de honorários. Nós vimos também as áreas de competência do analista. Ele pode avaliar comportamentos individuais, grupais, instrumentais. Ele pode analisar, tratar os indivíduos, os grupos, até mesmo as instituições. Tudo isso o psicanalista pode fazer. Ele pode orientar os indivíduos, os grupos e as instituições. O psicanalista também pode desenvolver pesquisas experimentais, teóricas e clínicas, e ainda coordenar equipes de atividades de áreas afins, é o que eu faço muito nas palestras das empresas que eu dou, participar de atividades para consenso de divulgação profissional, workshops, congressos. A gente pode também
participar nessa demanda. E por último, o que nós vimos aí na aula primeira, né, presencial, foram as normas fundamentais que nós lemos lá na apostila, da página 4 à página 6. Se você perdeu essa aula, corre lá na apostila essa semana e leia com bastante atenção das páginas 4 até a página 6, para você entender muito direitinho o que nós falamos sobre normas comportamentais, normas fundamentais do exercício da psicanálise. Lembrando para quem chegou agora, Cristina, Isis, Edileuza, e se você quiser a palavra, se você quiser falar, ou se você tiver alguma dúvida, é só você apertar esse ícone da mãozinha que tem aí, vai aparecer para mim aqui que você levantou a mão, e aí é só abrir o microfone e eu te ouço, te dou a palavra e a gente pode trocar essa experiência, tá? Só levantar a mãozinha querendo falar e aí nós damos a palavra para você. Na nossa última aula, nós falamos sobre as normas fundamentais lá na apostila, na página 4 até a página de número 6. Se você não assistiu a nossa última aula, vá lá na apostila, dá uma boa lida nas normas da página 4 a 6, para que você possa entender essas normas fundamentais. Na aula de hoje, a gente vai falar primeiramente do capítulo 2, que fala sobre essa relação com os colegas. A sua apostila está na página 7 até a página 9. Qual é a relação, que é uma via de mão dupla, né, que eu preciso ter com os meus colegas psicanalistas? Em primeiro lugar, o artigo 8 vai falar assim: o psicanalista deve ter para com seus colegas consideração, apreço, solidariedade, que refletem a harmonia da classe e lhes aumentam o conceito público. Nós precisamos ter a ideia, turma, que nós não somos rivais, nós não somos nem concorrentes. Até porque, se eu tenho um paciente, depois de 3, 4 sessões, não houve transferência no meu set terapêutico, o que eu vou fazer? Eu vou encaminhá-lo para você. Você é o meu colega. Eu tenho essa solidariedade, eu tenho esse apreço, eu tenho essa consideração pelos meus colegas. Ah, professor Eduardo, mas existe uma meia dúzia aí despreparada. Sim, todas as profissões existem os estraga-raça. Aquela turma que nem parece que fez o curso, mas você é diferente. Está estudando com a gente no Instituto FASTEF a ética psicanalítica. Então, considere seu colega não como um rival, não como um concorrente, mas como um co-irmão. O artigo ainda, né, 8, no parágrafo 1, vai falar que esse apreço, essa consideração, essa solidariedade com os colegas, elas não podem, entretanto, induzir o psicanalista a ser conivente com erros, levando-o a deixar de combater os atos que infringem os postulados éticos ou as disposições legais que regem o exercício profissional. Então, mesmo sendo meu colega, mesmo eu sendo corporativista, porque a ideia é essa, a gente ser corporativista, um ajudar o outro. Mas se houver um erro ético, a falha ética, primeiramente eu chego para você e eu falo, olha, queria que você se retratasse, queria que você revisse essa postura que não é uma postura legal. Se essa pessoa continuar com determinadas atitudes, aí já não dá nem para caminhar junto, dá nem para fazer encaminhamento para ele, porque aí eu não serei nem conivente com os erros dessa pessoa. O artigo 9
vai falar sobre o psicanalista afora impossibilidade absoluta, não resultará sua colaboração profissional a outro psicanalista que dela necessite. Então, a não ser que você esteja totalmente impossibilitado, com a tua mãe doente, com o teu pai doente, com algum problema para resolver com filhos, ou talvez uma agenda cheia, aí tudo bem. Fora esses casos, você deve estender a mão para o colega, tentar, né, minimizar essas questões. Existem questões que um colega pode estender a mão para colaborar com o outro, principalmente nesse quesito aí, encaminhamento. Talvez alguém não fez a transferência comigo e aí eu vou encaminhá-lo para você, que é meu colega, e se você não estiver impossibilitado de maneira absoluta, que você possa então me cobrir nesse quesito. O artigo de número 10 vai dizer que comete uma falta grave, uma grave infração de ética profissional, o psicanalista que se desvia por qualquer modo cliente de outro colega. E é isso, professor Eduardo. Existe uma pessoa que você está atendendo. Aí eu ligo para a pessoa, ou passo um e-mail, passo um WhatsApp dizendo, não, vem para minha clínica que aqui eu vou cobrar mais barato, que aqui vai ser bem melhor. De maneira nenhuma, abre esse precedente, não entre nessa concorrência desleal. Você não precisa pescar no aquário de ninguém. O artigo 11 vai falar, o psicanalista não deverá atender, não atenderá clientes que estejam sendo atendidos pelos serviços tratados com um colega. De maneira nenhuma, eu vou atender ninguém que já está sendo acompanhado por um colega, salvo algumas situações. Letra A pedido deste, se, somente se, a pessoa pedir para você, para que você possa atendê-la, geralmente a gente faz uma anamnese e a gente pergunta, né? Você já tem um analista? Você já fez análise? Ah, foi com a doutora Thaís? E por que você não está querendo mais ir nas consultas dela? Então você já vai ter uma ética aí, não para pescar no aquário de ninguém, a não ser que a própria pessoa, o próprio paciente lhe procure. O paciente é livre para se tratar, para tratar da sua saúde mental aonde quer que ele esteja. Letra B, no próprio consultório ou serviço de assistência quando procurado espontaneamente pelo cliente. Então, se você no próprio consultório, no próprio serviço de assistência, for procurado a priori pelo próprio cliente, aí você então poderá atendê-lo. Ou a pedido deste, que foi a letra A, né? A pedido do colega. Às vezes eu, como colega, vejo que alguém não fez transferência comigo e aí eu acabo encaminhando. É o caso de encaminhamento. Em caso de urgência, de indebutável urgência, quando o psicanalista estiver fora da cidade, fora do país, sem comunicação para fazer uma chamada de vídeo, o paciente estiver com um surto, e aí nós podemos, então, atendê-lo de uma maneira de urgência, né? Um caso que é urgente. Quando houver cessado a assistência de outro profissional, quando alguém terminar o ciclo, né, eu, psicanalista Eduardo Maciel, liberei o meu paciente, terminou o ciclo com ele, mas ele quer continuar fazendo análises. Mas eu já não tenho mais condição de atendê-lo. E aí ele vai procurar um outro colega, vai procurar você. E aí quando procurar você, ele vai dizer, não, eu era atendido
pelo psicanalista Eduardo Maciel, mas ele não está mais atendendo. Aí tudo bem, terminou um ciclo. Quando o caso lhe for encaminhado pelo colega para um trabalho especializado, existem alguns grupos de pessoas que nós não atendemos. Eu, por exemplo, na minha clínica, eu não atendo crianças. A minha esposa até atende, mas eu não atendo criança. Então, eu acabo encaminhando para outros colegas que atendem criança. E você pode delimitar também isso na sua clínica, tá? Aspirante de psicanálise. Você pode ter uma clínica só de adultos, onde você não atende nem adolescente, nem criança. Ou você pode atender todo tipo de pessoas, inclusive crianças. Ou você pode atender só crianças e adolescentes. Adultos você não queira trabalhar. Então, você não será obrigado a atender todo tipo de pessoas. Você também pode delimitar esse público que você quer atender. Tem psicanalistas mulheres, por exemplo, que não atendem homem, só atende mulheres. Psicanalistas homens que não atendem mulheres, só atendem homens. Não tem problema nenhum. É a sua clínica. Ah, mas é uma mulher que quer consulta comigo e eu não atendo mulher. Então você encaminha. Não há problema nenhum. Vão existir muitos colegas aí, até formados, que vão atender determinado tipo de pessoa e que você pode, sem ferir a ética, encaminhar a pessoa. Artigo 12. Fornecer recibos acima do valor do seu trabalho ou aumentá-los para beneficiar os encargos de impostos de clientes. Isso é perigoso. Mês passado foi presa uma nutricionista, se eu não me engano, lá na Barra da Tijuca, porque ela estava fornecendo recibos adulterados, certamente com um valor acima, para plano de saúde. Você não deve fazer isso, você vai ser arrolado aí num processo de justiça com recibos ou notas frias. Cuidado, se a consulta foi o valor X, coloque no recibo o mesmo valor. Ah, mas eu preciso que você coloque R$ 50 a mais. Não faça isso para você não quebrar a ética nem ter problemas com a justiça. Artigo 13. Se 2 ou mais psicanalistas forem solicitados para atender uma mesma pessoa, todos poderão trabalhar em regime de junta psicanalítica, executando uma assistência profissional harmoniosa. Da mesma maneira que existe uma junta médica, quando existem problemas de maior complexidade, também pode existir uma junta psicanalítica. Você e mais um, você e mais 2 colegas, atendendo de maneira harmoniosa a mesma pessoa. Não existe nenhum tipo de problema, você não será vedado em atender, juntamente com os seus colegas psicanalíticas, essas várias pacientes de maior complexidade. Casos assim que você talvez não conseguiria decifrar, né, resolver sozinho. Aí você pode pedir uma ajuda de uma junta psicanalítica. Artigo 14. O especialista solicitado por um colega para orientar ou auxiliar determinado tratamento tem que considerar o cliente como permanecendo sob o cuidado do primeiro, cumprindo-se apenas para receber a remuneração pelo seu trabalho, que deve ser estabelecido antes de executado. Então, se a gente for trabalhar numa junta
de psicanalistas, mas o responsável é o primeiro psicanalista. Vamos dizer que o primeiro psicanalista é a Cristina, ela é responsável pela junta. Ela vai trabalhar comigo, ela vai trabalhar com a Marilene, mas tudo aquilo que for feito, no sentido até de honorário, é com a Cristina, é com o primeiro psicanalista. E não a gente dividir a coisa, porque pode ficar uma coisa meio confusa, né? Para quem está se tratando com a gente. E o artigo 18, para a gente terminar essa parte, constitui prática aleatória da moral profissional procurar um psicanalista, conseguir para si emprego, cargo ou função que esteja sendo exercida por um outro colega. Vamos dizer que o colega trabalhe em determinado lugar. Pode ser uma instituição pública ou privada. E aí eu vou naquela empresa e ofereço os meus serviços, sabendo que o meu colega já presta serviços ali. Isso também é fora da nossa ética, tá, turma? Porque se o meu colega já ocupa aquela função, já ocupa aquele cargo, eu não deveria cavar ali uma vaga. A não ser que ele seja demitido e a vaga esteja em aberto, aí tudo bem. Mas fora isso, não. Fora isso, eu deveria respeitar o meu colega que trabalha naquele lugar. Alguma dúvida até aqui, turma? Quem levantou a mão? Nenhuma dúvida? Tá tranquilo? Quando a Edileuza puder abrir a câmera, quando a Marilene puder abrir a câmera, e a missionária Diane também, abra a câmera aí, e quando você fica muito tempo de câmera fechada, dá a impressão para mim que eu tô falando com as paredes, né? Eu sei que de vez em quando a gente tem que fechar a câmera para fazer alguma coisa rápida, mas quem puder manter a câmera aberta, fica bom para mim, que eu sei que você está prestando atenção na aula. Vamos falar agora de relação com os clientes. Quem são os nossos clientes? São os nossos pacientes. São as pessoas que nos consultam, procuram para consulta. Qual é a relação com eles? Artigo 20. O alvo de toda atenção, o alvo de toda dedicação, o alvo de todo interesse do psicanalista é o cliente, é o paciente, em benefício do qual deverá agir com o máximo de zelo e o melhor de sua capacidade profissional. Lembrando que nós estamos lidando com vidas. A gente não está lidando com máquinas, robôs, ciborgues. São vidas que precisam da nossa ajuda. Então, trate as pessoas com respeito, com honra. Na hora do ouvido terapêutico, ouça tudo o que a pessoa tem a dizer. Obviamente, você precisa dosar o tempo, né, das sessões. Cada sessão terapêutica leva em média 30, 40 minutos. Ah, mas a pessoa quer falar 1 hora, 2 horas, ela tem conteúdo para isso. Todos nós temos. Mas também tem gente lá fora precisando ser ouvida e acolhida naquele dia. Então, se a pessoa estiver falando algo muito interessante e já deu lá os 30, 40 minutos, você diz assim, poxa, que coisa interessante esse assunto. Vamos deixar para a próxima sessão? Vamos deixar para daqui uma semana, 15 dias, que a gente aborda exatamente isso aí? Existem outras pessoas na fila esperando para entrar. Tá bom? Então, dê atenção, dê o máximo, seja profissional, mas saiba também dar o corte no momento que é preciso, no final de cada sessão terapêutica. No artigo 21, o psicanalista tem o dever de informar seus clientes, os seus pacientes, da responsabilidade e da consequência de certas terapias.
bem como a possibilidade do tratamento ser demorado, devendo sempre recusar clientes cujos sintomas não consigam a psicanálise auxiliar. Existem pessoas que a psicanálise, com todos os recursos que a gente tem, não será o suficiente. Alguns momentos a gente vai até encaminhar para um psiquiatra, para um neurologista, e diga para a pessoa que não é McDonald's. Ah, eu tô com fome, vou lá, compro um Big Mac. Não, há um processo, há sessões terapêuticas, há uma caminhada e a pessoa precisa respeitar esses momentos. A psicanálise ela é para a vida, a terapia ela é para a vida. Artigo 22. Não é permitido para a gente abandonar o serviço iniciado, salvo por motivos relevantes. Você não pode abandonar um paciente, salvo você tenha algo muito relevante para não continuar naquelas sessões. Até mesmo o final do ciclo, como eu falei lá em Caxias, falei também lá em Miguel Couto, né? Às vezes a pessoa não quer mudança e chegamos a um final de ciclo e aí é importante você dizer para ela, olha, não vou mais lhe atender, chegamos ao final do nosso ciclo aqui, mas eu vou, se você quiser continuar com outro colega, eu vou te dar um encaminhamento. Eu tenho bons colegas aí que podem te atender. Renunciar à assistência a cliente sem prévia justificação. Antes mesmo de você renunciar, você precisa dar um aviso prévio, dizer para ele, olha, daqui 1 mês ou daqui 3 meses eu não vou mais poder lhe atender por esse motivo. E aí então você passa esse assistido para outro doutor, para uma outra doutora, para alguém aí da sua confiança. Cobrar adiantado de qualquer tipo de assistência sem antes examinar a capacidade pessoal para executar o tratamento. Você não fez nem a anamnese da pessoa, você não sabe nem quem a pessoa é, e você já está cobrando um pacote de 10 sessões, parece caça-níquel, né? Primeiro atenda ela, faça a anamnese, cobre uma primeira consulta, veja se a pessoa vai ficar com você. Se realmente ela for ficar com você, aí você pode até oferecer um pacote de 10 sessões, de 20 sessões, com um preço até mais acessível. Mas não fazer isso num primeiro momento, só para segurar a pessoa. E de repente a pessoa nem fique com você, aí vai gerar um outro transtorno, de você ter que estornar o cartão ou devolver o valor da consulta. Enfim, não cobre adiantado. Exagerar qualidades ou defeitos de trabalhos pessoais ou de trabalhos de colegas com o intuito de incentivar ou depreciar os trabalhos alheios. Você não deve nem exagerar nas qualidades, nem exagerar nos defeitos. Inclusive, se alguém tiver defeito e vier lhe falar os defeitos de um outro profissional, não dá muita corda, não. Muda de assunto. Porque o objetivo da psicanálise não é a gente ficar ouvindo fofoca de uma meia dúzia de estraga-raça que se dizem aí psicanalistas, né? A vergonha da profissão, como diz o Jacan. Você é a vergonha da profissão. O intuito não é esse, turma. O intuito é fazer com que a pessoa possa melhorar, se equilibrar. Então, se a pessoa vier trazendo muitos defeitos, muitas qualidades, que nós não possamos nos valer disso. Indicar ou executar tratamentos, assistências, terapias desnecessárias ou proibidas pela legislação do país. Existem
ciências que não são ciências, são pseudociências. Na aula presencial eu citei algumas delas, as quais eu não acredito. Para mim é pseudociência. E para que você vai embarcar, talvez numa canoa furada, num tratamento experimental, até proibido pelos órgãos reguladores? Então a melhor coisa é você não indicar determinados tratamentos que estão até na fase experimental. Tem tratamentos aí que estão na fase embrionária. E você não indique isso, por enquanto, até ter uma comprovação científica. Exercer a sua autoridade de maneira a limitar o direito do cliente, impondo-se a sua presença. O que é isso? Você se valer de um psicanalista, se valer de uma voz, de alguém que tem uma autoridade, de alguém que é formador de opinião, para escravizar a pessoa. A escravidão acabou em 1888 com a princesa Isabel. E não somos nós que dirigimos a vida de ninguém. Nós, na realidade, devemos fazer a pessoa se enxergar, a pessoa entender o seu processo e ela mesma vai tomar as decisões cabíveis para ela. Suas escolhas, sua vida. Quer falar, Cristina? Levantou a mãozinha? Pode abrir o microfone. Pode falar. Nos trabalhos na pseudociência e também na regressão, né? Você não é a favor. E muitas outras coisas nós falamos lá na aula experimental como pseudociências. Depois vocês me pedem no grupo que eu passo uma lista de coisas estranhas aí que eu não acredito, que não tem comprovação científica, tá? Depois eu mando no grupo para vocês um bocado de coisa que eles inventam, que para mim, na minha opinião, você também pode discordar de mim, eu não sou o dono da verdade, mas é só caça-níquel. É só para pegar o dinheiro das pessoas. Infelizmente, psicanálise não precisa dessas ramificações. Tá bom, Cristina? Deu para entender? Artigo 23. Psicanalista levará em conta em seu consultório, em sua clínica particular, as possibilidades financeiras do cliente. Se o cliente não tem condições de pagar uma consulta de R$ 400, essa tabela está muito inflacionada. Então veja qual é a localidade, qual é o bairro, qual é a cidade, para que você não cobre algo fora da tabela. Claro que a gente não vai colocar preço no serviço de ninguém, mas existem alguns lugares, se você for cobrar um valor muito acima, as pessoas elas não vão conseguir pagar pela sua condição financeira. Então veja aonde você está inserido. E quando falarmos de honorário, eu vou falar de concorrência desleal também, que aí não é para cima, né? Aí é para baixo. Também não devemos fazer dessa maneira. Vamos para o capítulo 4, falar um pouquinho sobre segredo profissional. Você já sabe, pelo menos quem acompanha minhas aulas aqui sempre, já sabe que o set terapêutico é um lugar de sigilo. Falamos na última aula. Aquilo que se fala numa clínica psicanalítica não pode ser repassado para ninguém. Existe um segredo profissional. Vamos ver então em quais situações isso se enquadra. Artigo 24. Psicanalista está obrigado pela ética e também pela lei
a guardar o respeito e o segredo sobre os fatos, sobre os documentos, sobre as situações, e tenha conhecimento profissional. Por haver visto e encontrado, diagnosticado ou deduzido no exercício da sua profissão, desde que não esteja a serviço da justiça ou no desempenho do trabalho de pesquisas, quando então poderá divulgar, repetindo sempre o nome dos envolvidos. Então tem duas ressalvas aqui. Você só pode falar de algum conteúdo que você recebe do seu analisando, ou se for intimado pela justiça, ou então se for um trabalho de pesquisa acadêmico, periódico, um artigo científico. Mesmo assim você vai omitir o nome da pessoa. É o caso de Ana O, que Freud fala Ana O, mas o nome da paciente certamente não era Ana e o sobrenome não deveria começar com a letra O. Ele omitiu a identidade da pessoa. Então, em casos de artigo científico, em casos de intimação na justiça. Fora isso, é vedado ao psicanalista falar aí sobre qualquer caso do setting terapêutico. Tô vendo aí meu apóstolo, hein? Saudade do apóstolo Odenil. Deus abençoe, apóstolo. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Vamos para o artigo 26. O psicanalista pode considerar-se desobrigado da guarda do segredo profissional depois que o cliente ou interessado o desobrigue ao segredo profissional. Então, se a própria pessoa abrir e permitir que você compartilhe o caso dela, até para ajudar outras pessoas, aí tudo bem. Ela disse, não é segredo. Se quiser falar, até numa palestra, do problema que eu vivi aqui, que eu cheguei e agora até superei, pode até falar na palestra porque eu estou liberando. Mas tem que partir da pessoa. Caso contrário, é um sigilo absoluto. Vamos voltar a um artigo que eu pulei o 25. O psicanalista não revelará como testemunha, fato, que tenha tomado conhecimento do exercício de sua profissão, mas intimado a depor é obrigado a comparecer perante a autoridade para declarar que está preso ao segredo profissional. Então, se for uma investigação da polícia, você é intimado, você vai, mesmo assim, certas perguntas, certas questões, você vai dizer para a autoridade responsável, né, que existe um segredo profissional da sua profissão. Você respeita um código de ética. Então, não é tudo que a gente vai sair falando. É muita sabedoria aí, tanto diante de um policial, como diante de um juiz, se for o caso, se for um inquérito, se for passível a punições cíveis ou criminais. Caso contrário, o set terapêutico é um lugar de extremo sigilo. Não abra, não confidencialize nada, absolutamente nada, para ninguém. Vamos agora falar sobre a responsabilidade profissional de cada um de vocês. Porque mesmo como uma ocupação, ainda não é uma profissão a psicanálise. Isso pode mudar daqui a alguns anos. É só algum deputado fazer um projeto de lei aí, uma lei que a psicanálise tenha que ser regulamentada, e aí vai se tornar uma profissão igual a psicologia. Caso contrário, ainda é uma ocupação.
Mas mesmo sendo uma ocupação, existe uma responsabilidade nossa no âmbito profissional. E o artigo 32 vai falar assim: o psicanalista responde civilmente, criminalmente, por atos profissionais danosos ao cliente e que tenha dano e que causa imperícia, incompetência, imprudência, negligência ou infrações éticas. Gente, esse artigo aqui é um dos mais sérios. Porque se você não estiver preparado para a clínica e você fizer uma imperícia, ou se você for incompetente, ou se você for imprudente, e por causa das tuas terapias a pessoa cair num surto psicótico, a família virá em cima de nós. A família virá em cima de você. Ó, depois que o meu parente começou a se tratar contigo, ele ficou bilu, 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 teteia. Responsabilidade é nossa. Então, muito cuidado. Sua clínica, ela tem que ser altamente profissional. Você tem que ser altamente profissional. Artigo 36. A aplicação de qualquer terapia, de qualquer tratamento, de qualquer assistência experimental, embrionária, fica proibida, desde que não haja autorização, conhecimento, responsabilidade das partes interessadas. Se você for fazer uma terapia aí revolucionária, nova, você precisa comunicar ao paciente: olha, eu vou fazer contigo uma técnica experimental. Você quer? Porque é como se a pessoa fosse uma cobaia. Como se a pessoa estivesse sendo ali estudada para a gente aplicar determinadas coisas novas. Então, terapias novas, experimentais, somente com autorização da pessoa. Caso em contrário, não faça, tá bom? Honorário, que é o que a turma pergunta bastante, né? Turma depois de formada, até antes de formada, né? Quando eles estão fazendo estágio, eles já começam a perguntar: professor, quanto eu posso cobrar nas análises? Eu já gastei muito com o curso, mensalidade, lanche, passagem, apostila, que mais que vocês pagam? Terapia. Eu já gastei demais, professor. Agora eu tenho que recuperar meu investimento. O que eu faço? Quanto que eu cobro? O artigo 38 vai dizer: devem os honorários aos psicanalistas, às pessoas ou seus responsáveis, que lhe tenham solucionado, serviços profissionais. A pessoa foi lá na tua clínica, se tratou, ela deve para você um honorário. De quanto? Aí você precisa estar ciente da tabela psicanalítica, que hoje as consultas aqui no nosso estado variam de região para região de R$150 a 400, talvez R$500, naqueles bairros chamados mais nobres. Então, entre 400 a 150 é a nossa tabela. Menos que isso, se enquadra na concorrência desleal. Ah, professor, mas tem uma clínica lá perto onde nós moramos que cobra 30 merréis a consulta. Concorrência desleal. R$30 você não consegue nem pagar a hora do co-work que você alugou para atender.
Vamos dizer que você não tem um local ainda e vai alugar por hora um consultório. O cowork cobra 40, cobra 50 a hora. Você cobrar 40, 30 do paciente, você não pagou nem teus custos. E a tua passagem, e a tua gasolina, e o teu lanche, e as tuas despesas. Então nós precisamos estar dentro da tabela. Muito cuidado com concorrências desleais. Muito abaixo de 150, você vai acabar ferindo a ética. Ah, mas e se a pessoa fizer um pacote de 10 sessões? Aí você reduz um pouco, uns 20%. Ao invés de cobrar 150, cobra 120, cobra até R$ 100, porque é um pacote. A pessoa vai estar contigo 10 sessões. Fora isso, preço de tabela, para não ser desleal com os colegas. Artigo 42. É reprovável atender gratuitamente as pessoas de recursos, a não ser em condições personalíssimas. Tem gente que pode pagar. Ah, mas é meu amigo, é da igreja, trabalha comigo, eu vou dar de grátis. Faça isso. As pessoas que podem pagar, elas precisam pagar. Gente de recurso, elas precisam pagar. A não ser que seja uma obra social, uma ONG, aquele dia que nós fazemos em algumas igrejas, em algumas empresas, que é aquele dia social, aí tudo bem. É um único dia para atender a população carente. Agora, dia a dia, é reprovável você deixar de cobrar. Cobrar sem motivo justificado honorários inferiores ao estabelecido pela praxe do lugar. Ali na praxe do lugar, a consulta é 250, 250. E eu cobro a metade, 125. É reprovável. Isso não é legal. Artigo 43 fala que o psicanalista pode estipular previamente seus honorários, até fixá-los no término dos serviços, ou mesmo cobrar nas sessões adiantamente, mas é censurável o quê? Incluir nessas cobranças qualquer outras despesas não contratadas, não acordadas pelos pacientes ou seus responsáveis. Venda casada é crime. Você cobra já a tua sessão de terapia e a tua sessão de terapia já está incluso todos os custos. Não fica colocando trabalhos extras além daquilo que você já cobrou. Por isso, cobre bem. Para você não ficar de 30 em 30, de 50 em 50, embutindo coisas no teu pacote. Evite isso. O valor da consulta é X, é aquilo que a pessoa vai pagar e nenhum real a mais por isso. Artigo 46. É permitido ao psicanalista, ao especialista, afixar no seu consultório, na sua clínica, na sua instituição, aquela tabela, trabalhar com tabela pormenorizada dos preços e dos serviços. Em alguns lugares, principalmente clínicas até populares, você pode fixar uma tabela com todos os seus valores. Estou quebrando a ética? Não. Eu acho que o combinado nem sai caro. A pessoa olhou a tabela, viu o teu preço, se ela tiver condições, ela vai fazer. Ah, mas está muito caro. Aí você explica para a pessoa, não é que está caro, é que talvez você não tenha condição ainda de fazer sessões terapêuticas, porque tem um investimento, tem um valor. Talvez você não tenha condição ainda, mas vai chegar um tempo que você vai ter condições de fazer com a gente, sim. Não é que está caro, é que talvez a pessoa ainda não tenha condição. Artigo 50. A psicanálise, ou melhor, o psicanalista, né?
sofra qualquer moléstia contagiosa, crônica, bem como seja dado ao vício de entorpecentes, de embriaguez, não poderá exercer a profissão de psicanalista nem mesmo como assistente de psicanálise. Parece brincadeira, mas eu tenho que tocar nesse assunto. Como é que o psicanalista ele vai chegar na clínica sob efeito de remédios, de entorpecentes, de vício? Não pode nem ser assistente. Esses dias uma aluna disse que foi, se eu não me engano, a um neurologista e ela sentiu o cheiro da marola. Aí ele falou para ela, não, é cannabis. Olha que quebra de ética. A Edileuza até riu, né, Edileuza? Ela sentiu o cheiro da marola no consultório dele e ele disse que era cannabis. A quebra de ética. Não dá para atendermos ninguém sob efeito de entorpecentes. Alguma dúvida até aqui, turma? Alguém quer falar? Isis, Priscila, Cristina, Marilene, Edileuza, Diane. Alguém quer falar? Não? Então o professor está explicando bem, né? Se eu fizer uma prova hoje, vai todo mundo tirar 10 na prova de ética psicanalítica. Vamos ao capítulo 7, que fala sobre relações com a justiça e os demais poderes constituídos. Isso também tem que ser muito bem construído na sua clínica, na sua instituição, porque existe uma relação aí com os poderes principalmente judiciário. O artigo 51 vai falar que sempre que você for solicitado, você deve colaborar com a justiça, com os demais poderes, esclarecendo os assentos de sua competência. Obviamente você não vai falar demais, mas você vai falar o que te perguntarem, vai te responder o que te perguntarem. E se te indagarem alguma coisa que você não saiba, Vossa Excelência, me perdoe, o analisando nunca me falou sobre isso. Ah, mas ele não falou em nenhum momento que ele agredia a esposa dele? Excelência, em nenhum momento ele falou comigo sobre esse assunto nas terapias. Ponto. Você só fala aquilo que você sabe. Aquilo que nunca foi dito, que você nunca ouviu, não invente verdades. Nós não somos psicanalistas para inventar nenhum tipo de verdade. Artigo 53. O psicanalista não deverá, nem poderá ser perito de cliente seu, nem funcionar em perícias de que seja parte da pessoa da família, amigo íntimo ou até mesmo inimigo, né? Quando for interessado nessa questão de um colega, caber-lhe apor à parte o espírito de classe, de camaradagem, procurando o bem, servir a justiça, consciência e também com imparcialidade. Senão vai ter conflito de interesse, né? Como é que você vai participar de uma perícia se a parte é teu amigo? Ou é uma pessoa que se trata com você? Ou faz parte da tua família? Não tem como ter esse vínculo. Eu até disse, não sei se foi para a turma de Miguel Couto ou para a turma de Caxias no sábado, e se você tiver um relacionamento estreito com a pessoa, se tornando depois um amigo do teu paciente, você vai ter que abrir mão de duas uma. Ou da amizade, você não vai poder ser amiguinho de paciente, jantar com ele, viajar com ele, nada desse tipo. Ou então você vai ter que abrir mão de ser o psicanalista dele. Você abre mão, olha,
A partir de agora nós somos amigos, a gente vai jantar, a gente vai almoçar, a gente vai comer pizza, a gente vai comer açaí, e por essa proximidade, por essa amizade, eu não vou poder tratar de você mais. Então vou te encaminhar para um colega meu, psicanalista, que será neutro. E a figura do analista é uma figura neutra, não é uma figura de amizade. Poxa, o meu psicanalista não fala nada da vida dele comigo. Ele só quer me ouvir, mas falar dele ele não fala. Justamente porque ele não é seu colega. Ele tá ali para te ouvir e não para falar. Psicanalista que fala mais do que ouve não assistiu essa aula na sua formação de ética psicanalítica. Tá bom, turma? Chegamos ao final da nossa aula de hoje. Aí estão as minhas redes sociais para você dar uma força lá. Entra no meu Insta, se inscreve lá no meu YouTube, vê os vídeos. Tem lá meu Facebook, se alguém ainda usa. Tem lá meu LinkedIn. O meu e-mail tá aí para você me mandar as dúvidas dessa aula. E lá no grupo de alunos, eu vou mandar para vocês as perguntas dessa disciplina. Todas as perguntas estarão sendo elaboradas dentro da nossa apostila.